Muito bem, nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Deixa ela aberta aí nesse texto, nesse capítulo 27, e já nós vamos fazer a leitura dele, tá bom? Meus irmãos, eu tenho dito aí nas últimas semanas que os evangelhos eles vão contar para a gente a história de Jesus, vão deixar bem claro que toda a história dele, toda a história de Jesus se move em direção à morte dele. Jesus vai por várias vezes adiantando para os seus discípulos o que aconteceria com ele em Jerusalém. E quando ele chega na cidade, quando ele chega, por exemplo, ele avisa mais de uma vez aos seus discípulos sobre as coisas que vão acontecer com ele. Jesus, por exemplo, vai dizer em João capítulo 12, o versículo 24, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então, o que eu tenho procurado mostrar para os irmãos nessas últimas semanas é que Jesus veio para morrer. Eu espero que você já tenha entendido isso. A razão da vinda de Jesus a esse mundo foi para morrer. Mais à frente, ele vai afirmar em João 12, 27, alguns versículos à frente, ele diz: agora meu coração está perturbado e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Portanto, se não nos resta dúvida sobre o motivo de Jesus ter vindo a esse mundo e ter suportado todo o sofrimento pelo qual ele passou, ainda assim fica uma indagação. Por que Jesus teve que morrer? Observe a maneira como que Jesus vai falar da sua morte. Por exemplo, ele vai dizer em Marcos 8:31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Você já se perguntou por que era necessário? Por que ele tinha que morrer? Os versos seguintes vão responder isso para a gente. Porque quando Jesus falou da sua morte, Pedro imediatamente começou a repreendê-lo. E Jesus, então, com toda a sua autoridade, diz para o seu discípulo, que ainda não havia entendido as coisas, Jesus diz para ele assim: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Em outras palavras, Pedro, eu não estou antecipando simplesmente um evento trágico na história. Isso que eu estou te falando é parte integrante do propósito de Deus. A minha morte faz parte do plano de Deus. Do ponto de vista de Deus, a morte de Jesus é uma necessidade absoluta. Tem que acontecer. Mas aí nós fazemos uma outra pergunta para a gente conseguir entender o que nos evangelhos vão nos contar. Que plano é esse? Eu acho que eu poderia resumir ou responder de maneira resumida dizendo: o plano é nos salvar. O plano de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, é nos salvar. E nós pretendemos dizer hoje quando nós usamos o verbo salvar? O que significa nas ruas de Cosmópolis, ou de Campinas, ou de qualquer outro lugar do Brasil, esse verbo salvar? Depende de quem está usando o verbo. Se você trabalha num banco, salvar é poupar. É algo que nós fazemos para nos preparar para a aposentadoria. Eu estou salvando parte do meu dinheiro pensando no futuro. Se você gosta de esportes, salvar é o que o goleiro faz para impedir um gol. Ele pegou o pênalti e salvou seu time da derrota. Se você gosta e conhece um pouquinho de computador, salvar é o que você deve fazer para não perder os seus dados do HD. Portanto, nós usamos o verbo salvar em uma diversidade de contextos diferentes. Mas eu queria que você observasse o que Mateus quer dizer com salvar.
que esse evangelista que nós temos estudado, ele queria dizer quando ele usou esse verbo salvar? Por exemplo, no capítulo 18, versículo 11, ele diz: Filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. As ovelhas se perderam e agora o pastor precisa salvá-la. O pastor precisa resgatá-las. Quando uma vida se perde, não há possibilidade de obtê-la de volta. O mundo inteiro junto não possui o valor suficiente para resgatar uma vida que se encontra perdida. A única forma de reaver uma vida que se encontra perdida é através do pagamento de um resgate. O problema é que cada uma das pessoas que se encontram perdidas custam muito caras. Todas as pessoas estão perdidas, todas elas são muito caras. Como que vai se resgatar qualquer pessoa que seja? Então, a missão de Jesus é dar a sua vida como um preço de resgate para aqueles cujas vidas estão perdidas possam ser recuperados. Esse resgate nós chamamos de salvação. Mas nós vamos ler o texto de Mateus para a gente ver então a terceira ironia. Nós já vimos que os soldados haviam vestido Jesus como um monarca, haviam colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, caniço, uma vara nas suas mãos, e ironizaram dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Mas Mateus, em todo o seu evangelho, estava deixando claro que o homem que é zombado como rei é rei. Nós vimos como que Mateus anuncia a linhagem davídica de Jesus já no primeiro capítulo do seu evangelho. Nós vimos como que os magos vão à procura do recém-nascido rei dos judeus. É assim que eles perguntam para Herodes: cadê o rei dos judeus que nasceu? A acusação que levou Jesus à morte foi de que ele era o rei dos judeus. Semana passada nós vimos que Jesus, após ter sido cruelmente torturado, é obrigado a carregar a cruz pela via dolorosa. Entretanto, a cruz era pesada demais para ele carregar, por isso os soldados fizeram um homem chamado Simão ajudá-lo a carregar aquela cruz. Mas Mateus estava em todo o tempo no Evangelho, nos dizendo que o homem que está totalmente sem poder é poderoso. Por isso ele nos conta dos seus milagres, ele nos conta do seu poder para curar paralíticos, de expulsar demônios, de controlar a tempestade, de ressuscitar os mortos. O título da série que nós estamos estudando, ela se deve ao fato de que os escritores bíblicos, muitas vezes, eles fazem uso da ironia para ensinar uma verdade, para poder compartilhar aquilo que ele está ensinando. Mateus estava apenas descrevendo o que aconteceu, estava apenas relatando os fatos, né? Mas ele faz isso de tal maneira que ele nos mostra as ironias da cruz, o verdadeiro significado que estava por trás daqueles acontecimentos. Por ironia, eu quero dizer que as palavras elas comunicam no seu contexto o oposto exato do que elas formalmente dizem. Isso é ironia. É dizer o contrário do que se pensa, deixando entender uma distância intencional entre aquilo que nós dizemos e aquilo que realmente pensamos. No texto que nós vamos estudar, Mateus descreveu o que aconteceu quando Jesus morreu, porém, o descreveu com profunda ironia. E ao fazer isso, ele nos chama à reflexão. Vamos ler o texto, Mateus capítulo 27, os versos 41 e 42. Acompanhem comigo a leitura desse texto. Mateus 27, 41 e 42, apenas 2 versículos, diz assim: Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Desça agora da cruz e creremos nele. A essa altura, os zombadores diziam: salvou os outros? Ou seja, ele os ajudou, ele os curou, ele expulsou o demônio, ele foi um salvador tão bom. Mas a si mesmo não pode salvar-se.
Em outras palavras, eles estavam dizendo, esses zombadores, os mestres da lei, os fariseus, queriam dizer o seguinte: olhem para ele, está completamente preso, completamente impedido, não há meios de salvar-se a si mesmo. E isso mostra que ele não é um salvador. Ele não é de modo algum salvador, ele não consegue salvar nem a si próprio. Então, quando eles disseram, salvou os outros, a intenção deles era novamente dizer o contrário. Eles estavam sendo irônicos. Eles estavam dizendo que ele não era um salvador que deve ser respeitado, de que ele não é alguém que deve ser levado em consideração, porque como que ele pode salvar aos outros se ele não consegue salvar nem a si mesmo? Mas aí é que entra Mateus nos contando os fatos, porque essa é a terceira ironia. O homem que não pode salvar a si mesmo, salva os outros. Mateus vai nos mostrar que Jesus é o Salvador. Ele começa o seu evangelho nos contando do sonho que José teve ao saber que Maria estava grávida. E no sonho que José teve, o anjo disse para José: não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus é a forma grega de Josué, que significa o Senhor salva. Em sonho, José recebeu a ordem de nomear aquele bebê que está sendo gerado como o Senhor salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvar para Mateus significa salvar pessoa dos seus pecados, das consequências do pecado, dos efeitos eternos e do poder do pecado nesta vida. Foi por isso que Jesus veio, para salvar o seu povo dos seus pecados. João Batista, quando vê Jesus, ele aponta para ele, aponta para o Mestre e diz o seguinte: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não apenas perdoa pecados, ele tira, ele cancela, ele remove pecados. Hoje nós somos livres da culpa do pecado por conta daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Hoje nós somos livres do poder do pecado por causa da morte de Jesus. E quando Jesus voltar, nós seremos livres da presença do pecado. O pecado não vai mais nos atrapalhar de maneira alguma. O apóstolo Paulo concorda com João Batista quando ele vai dizer ao seu discípulo Timóteo essa verdade. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O primeiro Adão colocou o pecado no mundo, mas o segundo Adão tira o pecado do mundo. O primeiro Adão trouxe morte, mas o segundo Adão trouxe vida. Através do primeiro Adão, a humanidade se perde, mas através do segundo Adão, a humanidade é salva. Por isso que, apesar das palavras de zombaria, de toda a ironia que era lançado sobre Jesus enquanto ele estava na cruz, Mateus sabia, Deus sabe, os leitores dos evangelhos sabem que é por permanecer na cruz que Jesus salva os outros. Porque é ter ficado pregado na cruz que hoje eu e você podemos ser salvos. Estritamente falando, ele não podia salvar a si mesmo e salvar os outros. Se ele salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar a gente. Quando eles disseram, a si mesmo não pode salvar-se, estavam afirmando que Jesus estava tão preso à cruz, tão cravado na cruz, que fisicamente ele não podia descer daquele lugar. Todavia, Mateus sabia que Jesus podia descer. Jesus ainda podia chamar a sua legião de anjos. Jesus podia usar o seu poder e naquela hora realizar um milagre e com uma palavra fazer os soldados que o vigiavam caírem por terra. Jesus podia facilmente descer da cruz. Mas Jesus não podia salvar a si mesmo se tinha de salvar os outros. Porque o propósito de ele estar pendurado naquela cruz era levar o nosso pecado no seu corpo. Se ele salvasse a si mesmo, nós teríamos sido condenados.
É somente por Jesus não salvar a si mesmo que ele nos salva. A segurança da nossa salvação repousa no fato de que Jesus não salvou a si mesmo. Então, mais uma vez, há uma ironia mais profunda escondida nas entrelinhas desse deboche dos zombadores, dessa zombaria feita pelos líderes religiosos. Diferente do que eles pensavam, as palavras deles eram verdadeiras. Ele salvou os outros. E ele não pode salvar-se a si mesmo. Porque Jesus salvou os outros. De fato, ele não pode descer da cruz. E por que Jesus salvou? Por que Jesus não deixou a humanidade perdida nos seus pecados? Por que ele não veio com juízo e destruiu tudo e a todos? Você sabe bem a resposta. A resposta para essa indagação, para essa pergunta, está naquele versículo que nós mais gostamos, o primeiro que nós decoramos da palavra de Deus. Por que Jesus não deixou a gente perdido nos nossos pecados? Porque Deus tanto amou o mundo, que ele deu o seu único filho, o filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tinha nenhuma obrigação de nos salvar. Não havia nenhuma necessidade interior na pessoa de Deus de que ele precisava de nós, precisava da nossa companhia. Não! Deus era por si só completo. Não há nenhuma ideia na palavra de Deus de que ele carecia de se relacionar conosco. Mas mesmo não tendo obrigação, mas mesmo não tendo necessidade, ele decide nos amar. Ele escolhe nos amar. Apesar da nossa ofensa em virar as caras para ele e da gente seguir o nosso caminho de pecado, ele escolhe nos amar. Então ele faz um plano de resgate. Ele faz um projeto de salvação. Ele elabora a maneira como vai fazer isso. E o versículo seguinte vai dizer para a gente: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O propósito de Deus de ter enviado Jesus para morrer naquela cruz foi para nos salvar. E ele fez isso porque nos ama. Jesus vem para morrer, Jesus vem para nos salvar, Jesus vem para perdoar e cancelar o nosso pecado, a nossa dívida, e ele faz tudo isso, ele suporta a zombaria, ele suporta a aflição, ele suporta os açoites, ele suporta o prego, ele suporta a cruz, ele suporta tudo, porque nos ama. É isso que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo viu isso como a maior prova de amor que Deus poderia ter dado para nós. Quando lá em Romanos 5, o apóstolo Paulo vai dizer: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Na nossa cultura, nessa cultura em que nós vivemos, nós temos dificuldade para entender alguém movido por um amor abnegado em favor dos outros. Como bem disse o apóstolo Paulo, pode até haver alguém disposto a morrer pelo justo, pelo homem bom ou pelos familiares. Mas quem morreria pelos injustos? Quem morreria pelos maus? Quem está disposto a dar a sua vida pelo desconhecido? Na nossa cultura, isso é um absurdo. Eu acredito que todos nós assistimos, e talvez mais de uma vez, aquele filme, o Titanic. Enquanto o grande navio afundava, pessoas começaram a brigar pelos poucos botes salva-vidas. Havia muitos homens ricos no navio, e eles começaram a brigar e a empurrar para o lado as mulheres e as crianças para que pudessem reservar seus próprios lugares naquele navio. Os marinheiros então pegaram revólveres e começaram a atirar para o alto, gritando assim: mulheres e crianças, os botes são para as mulheres e crianças. E se você se lembra bem do filme,
O noivo de Rose suborna dando dinheiro a um dos marinheiros para que ele pudesse entrar em um dos bostes e salvar a vida. Mas o que é interessante é que na história real, isso é mentira. Vários homens ricos estavam naquele navio, isso é verdade, e dentre eles estava presente John Jacob Astor, à época, ou naquela época, o homem mais rico do mundo. Ele estava também naquele navio. Ele colocou a sua esposa no bote, e quando outros disseram para ele, entre você também, Senhor, ele recusou e disse, o bote é para as mulheres e as crianças. Ele ficou no navio até o final e morreu afogado. Um outro homem chamado Benjamin Guggenheim estava lá. Ele se perdeu da sua mulher e ele gritou para alguém, diga à minha mulher que o marido dela conhece o seu dever. E ele então permaneceu no navio até o final, ajudando as pessoas a se salvarem, e ele morreu no naufrágio. A mulher dele foi salva. Apesar do fato de que muitas pessoas estavam trancadas na terceira classe, não há um único relato de homens ricos no convés brigando para salvar a si mesmo, arriscando a vida de mulheres e crianças. E aí a minha pergunta é, por que nos foi contada uma história diferente? Quando um jornalista comentou sobre isso em um artigo no New York Times, ele fez a pergunta óbvia. Por que o produtor e o diretor do filme distorceram a verdadeira história e contaram aquilo que não era verdadeiro? Por que eles não contaram a verdade sobre o que aconteceu naquele dia? E aí então o jornalista deu a resposta. Se eles tivessem contado a verdade, ninguém teria acreditado neles. Ninguém teria acreditado na verdade. Porque naquele tempo, em 1912, ainda existia uma cultura de cavalheirismo que era nutrida pela autorrenúncia em benefício dos outros. E essa cultura compelia, inclinava homens, muitos homens, a fazer autossacrifício pelos outros, a dar a sua vida em favor de outros. Mas hoje, século XXI, as coisas mudaram. Tanto mudaram que no naufrágio de um navio recentemente, se eu não me engano, na Itália, o comandante do navio foi o primeiro a pegar um bote e sair do navio sem se preocupar com aqueles que estavam ficando para trás. Entretanto, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do seu Pai era que ele se sacrificasse em favor de todos aqueles que, por sua graça, creriam, iriam se entregar a Jesus Cristo. E por isso o Pai dá o seu único Filho. E o Filho se dá em favor do nosso resgate. Mas observe uma outra coisa. Os autores da ironia, dessa vez, são os chefes dos sacerdotes, são os mestres da lei, são os líderes religiosos. E esse grupo, devido à inveja que eles tinham de Jesus, eles ficavam no pé de Jesus diariamente. E uma coisa que eles ficavam insistindo com Jesus era para que ele mostrasse um sinal que provasse que ele era o Messias. Por 2 vezes no Evangelho, eles pedem um sinal. E Jesus diz que nenhum sinal seria dado a eles, a não ser o sinal de Jonas. A gente estudou isso hoje pela manhã. Ou seja, Jesus fala da sua morte e ressurreição, pois assim como Jonas ficou dentro do peixe 3 dias, assim também Jesus seria morto e voltaria à vida no 3º dia. Embora o ministério de Jesus na terra fosse marcado de sinais, sinais como a multiplicação de pães, a água transformada em vinho, cegos passando a enxergar, mudos falando, mortos ressuscitando, a última semana de Jesus na terra foi uma semana sem milagres, foi uma semana sem sinais. E no último contato dos religiosos com Jesus, eles continuam pedindo um sinal. Eles dizem para Jesus assim,
desça agora da cruz e creremos nele. Se Jesus descer da cruz, nós vamos crer que ele é o Messias. Se ele conseguir sair dessa condição, nós vamos acreditar que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o ungido de Deus, que ele é o Rei dos judeus. É lógico que não creriam coisa alguma. Eles estavam sendo irônicos. Jesus já havia dado inúmeros sinais provando que ele era o Cristo. E a comparação que ele faz do que vai acontecer com ele e do que aconteceu com Jonas é o último sinal de que Jesus é o Filho de Deus. Desde o começo do seu ministério, Jesus vinha recebendo ofertas para evitar, para se afastar, para renunciar à cruz. O diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca da adoração dele. Pedro tentou convencer Jesus de que a morte não era a melhor opção. Pilatos tentou livrar Jesus da morte. E agora, alguns religiosos desafiam ele a descer da cruz. Mas Jesus seguiu firme, resoluto na sua decisão de morrer. A sua morte era a conclusão de um plano que nasceu lá na eternidade. Ele sabia que não eram os milagres que salvariam as pessoas dos seus pecados, não eram os seus ensinos, não era a sua moral, não era o exemplo de vida que ele havia dado. Apenas a sua morte na cruz possui o poder para salvar as pessoas. Por isso essa é a ironia. Se Jesus descer da cruz, ao contrário do que os líderes religiosos disseram, ninguém vai crer nele. Ninguém será salvo. Mas se ele permanecer na cruz, aí sim a salvação é garantida. Aí sim ele vai atrair muitas pessoas a ele. Falando sobre o tipo de morte que teria, Jesus disse exatamente isso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos nós, nessa noite, estamos aqui ouvindo a pregação da palavra de Deus, por causa da atração que Jesus na cruz provocou sobre nós. Todos nós estamos sendo, todos os dias, atraídos a Jesus por causa daquilo que ele fez na cruz do Calvário. E assim como no deserto, todos que olharam para a serpente foram curados, nós que olhamos para Jesus, nós que olhamos para Jesus na cruz, nós que confiamos naquilo que ele realizou na cruz do Calvário, também somos salvos. Por isso eu queria terminar a minha reflexão nessa noite fazendo duas perguntas para a gente refletir. Duas perguntas para você pensar. A primeira pergunta que eu quero fazer, baseado nisso que nós estudamos, é: você está disposto a sacrifícios para salvar outras pessoas? Assim como Jesus fez. E eu não estou dizendo de pessoas que você não conhece. Eu estou perguntando se você está disposto a renunciar, a sacrificar para salvar as pessoas que você ama. Você está disposto a fazer isso? Que tal começar fazendo um pequeno sacrifício de orar mais pela salvação delas? Que tal fazer o sacrifício de se aproximar mais delas para no tempo oportuno você compartilhar as boas novas com ela? O primeiro desafio do Senhor para nós nessa noite é se a gente, igual a Jesus, estamos dispostos a sacrifícios para salvar outras pessoas. Ele sacrificou toda a vida dele para que a gente pudesse ter vida. E nós estamos dispostos a sacrifícios para salvar as pessoas que nós amamos, nosso irmão, a nossa irmã, pai, mãe, filhos. Estamos dispostos a sacrifícios para salvar os nossos amigos? Estamos dispostos a isso? A segunda pergunta que eu quero fazer é: você está se sentindo atraído pela cruz? Você pessoalmente está se sentindo atraído pela cruz? Ou o que ainda está te impedindo de se render completamente a Jesus e receber a salvação que ele conquistou na cruz por você? Foi por você que ele morreu. Foi por você que ele veio,
foi por você que ele sofreu, foi por você que ele morreu, foi por você que ele ressuscitou, é por você que ele vai voltar um dia. Você está se sentindo atraído pela cruz? Ele não vai dar nenhum sinal para você. Ele não vai realizar nenhum milagre. O convite está sendo feito agora, através da pregação da palavra dele. A decisão agora é tão somente sua. Se você vai passar a seguir a Jesus, ou se você vai continuar com a sua vida de rebelião. Nós temos falado é que o homem que não pode salvar a si mesmo, salva os outros. E assim nós vamos caminhando, lembrando da cruz, olhando para a cruz, e prontos a demonstrar esse mesmo amor sacrificial em favor das outras pessoas. Amém, meus irmãos? Amém? Que a gente possa ser impactado com essa palavra, possa ser abençoado com essa palavra, que a gente possa ser instrumento de Deus para a salvação daqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Antes de eu orar, encerrando o culto dessa noite, quero convidar você a cantar mais uma vez. Um cântico que fala um pouquinho sobre isso, sobre esse poder